Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje eu quero falar com você rapidamente sobre sucesso e fracasso. Mas ao invés de ficar falando sobre conceitos de sucesso e fracasso, que você deve conhecer muito melhor do que eu queria contar uma história que eu li num livro e que me chamou bastante atenção e que a gente pode tirar algumas lições dessa história. Dizia essa história que um rei muito poderoso, de um reino muito poderoso, tinha como uma das suas principais missões conquistar o máximo de reinos possíveis. Ele tinha um determinado reino que ele tinha obsessão, e a única coisa que o impedia de fazer isso era a grande distância que separava os dois reinos, porque tinha um oceano que daria alguns dias de viagem para que ele pudesse chegar lá. E ele sabia que os barcos que ele tinha hoje eram pequenos demais para poder fazer essa travessia, para que ele pudesse inclusive levar um grande número de pessoas, porque era um reino muito importante que ele queria. O que ele fez? Ele tomou a decisão e disse o seguinte: eu vou construir os maiores barcos que eu puder, os mais fortes, para que eu possa colocar o máximo de guerreiros para poder ir até esse reino desejado. E assim ele o fez, mandou construir barcos enormes, potentes, fortes, rápidos, colocou o máximo de guerreiro que ele pôde colocar, os seus melhores guerreiros, e partiu para a guerra. Chegando lá no local, ele encontrou com algumas pessoas que ele tinha colocado como espião, para poder saber como era a composição do exército inimigo. E ele tomou um duro choque de realidade. Foi dito a ele que o exército inimigo era ainda mais poderoso do que se imaginava, e era maior do que o dele em algum número, somente aquele exército que ele tinha levado. Então essa notícia se espalhou por entre os guerreiros que esse rei levou, e esses guerreiros começaram a fazer um barulho muito grande, querendo voltar para sua terra, porque sabiam que a morte era algo iminente. O rei, determinado a conquistar essas terras, esse novo reino, tomou uma decisão incrível, inusitada. Eu jamais pensaria nisso. Ele chegou aos seus generais e disse o seguinte: vá até os barcos e queime-os. Queime todos os barcos, porque aí as pessoas não terão como voltar. Isso foi um acontecimento incrível, os guerreiros ficaram malucos, mas o rei chegou para eles e disse o seguinte: olha, agora vocês têm duas saídas, vocês podem tentar nadar até o nosso reino, que é uma morte seguramente vai acontecer, ou vocês podem lutar em nome do seu rei e tentar conquistar essas terras e, quem sabe, sobreviver. Bom, os guerreiros estavam lá, não tinham muito o que fazer e decidiram ficar. Ficaram, lutaram, muitos morreram, mas enfim o rei conseguiu conquistar esse novo reino que era tão desejado e era tão próspero. Ok. O que se tira de lição? Primeiro, o foco do rei. O rei tinha necessariamente um foco e ele estava absolutamente disposto a chegar ao seu objetivo. Então, eu tenho dito isso nos outros vídeos, que é muito importante se saber o que se quer e ir adiante sem medo de errar, sem medo de não conseguir, ter fé naquilo e conseguir chegar. Uma lição sobre sucesso e fracasso. Percebem que durante todo esse trajeto, o sucesso e o fracasso trilharam o mesmo caminho, e é assim na vida real. O sucesso e o fracasso, eles trilham o mesmo caminho. A definição de um ou de outro está nas decisões que a gente acaba tomando, que muitas vezes levam a uma coisa e levam a outra. Mas o caminho que eles seguem é muito igual, muito parecido. O rei o tempo inteiro esteve entre o sucesso e o fracasso. Ele teve que mandar construir barcos enormes, ele teve que colocar muitos guerreiros nesse barco, teve que fazer uma travessia muito grande. Quando chegou, teve a notícia de que o exército dele é menor e mais fraco, aparentemente. Tomou uma decisão incrível de queimar os barcos, que poderia significar até a própria morte desse rei. Deixou o seu reino, até um certo ponto, um pouco desprotegido, sem um comando geral, e foi a conquistar esse reino e acabou conquistando. Ele poderia ter falhado em qualquer um desses momentos, poderia ter tido derrota incrível, e teve. Muitas pessoas morreram, eu fiz questão de frisar isso na história. E isso é uma derrota, não deixa de ser uma derrota. E aí nessa lição é importante a gente imaginar o seguinte: não existe história de sucesso, ou pelo menos eu desconheço uma história de sucesso absoluto que não tenha acontecido alguns fracassos, sejam eles grandes ou pequenos. Basta pegar os grandes políticos, os artistas, os grandes atletas. Grande parte dessas pessoas contam uma história e contam quantos fracassos eles tiveram que enfrentar, quantas negativas da vida eles tiveram que enfrentar para poder chegar onde chegaram. Uma outra coisa importante: entre o sucesso absoluto e o fracasso absoluto, o que
molda, o que pode fazer dar consequência a uma dessas duas coisas é exatamente o ato de desistir ou não desistir. Veja, o rei não desistiu hora nenhuma, com todos os problemas ele não desistiu. Com todas as possibilidades de fracasso, ele seguiu em frente e foi lá e fez. Mas tem uma coisa que me chamou mais atenção nesse vídeo, que não foi uma conclusão minha, também está escrito nesse livro, que é Quem Pensa Enriquece, o nome do livro. Que ele diz o seguinte: quando o rei queimou os barcos, ele queimou também todas as possibilidades dos guerreiros voltarem atrás. Então fica como lição que toda vez que a gente estiver num caminho e estiver trilhando esse caminho com dificuldades, com algumas derrotas, com alguns fracassos, a gente tem sempre que continuar andando, ou seja, não desistir e eliminar tudo aquilo que pode nos fazer voltar atrás. Lembra, sempre lembra das nossas zonas de conforto. Nosso corpo, nossa mente está sempre preparado para nos levar de volta para a zona de conforto. E é natural que toda vez que a gente ande, a gente deixe algumas âncoras nos segurando para que, se alguma coisa acontecer que fuja do nosso controle, a gente possa voltar e possa inclusive justificar o fato de ter voltado ou de ter fracassado. Então, toda vez que você andar, por favor, queime os seus barcos para que você não possa voltar atrás. Siga em frente, porque o sucesso é garantido. Pelo menos eu acredito nisso. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Se você gostou, curta o vídeo, curta a minha página no Facebook, curta a minha página, o meu canal no YouTube, compartilhe esse vídeo com seus amigos, por favor. Não só me ajude, ajude as pessoas a ter acesso às informações e, acima de tudo, assine meu canal. Tem muita coisa boa sendo preparada para você. Um forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.